Vamos lá. A segunda parte aí do primeiro módulo, onde nós estamos estudando as definições de música e também é, aprendendo aí a percepção musical, né? Para a gente identificarmos os sons. Foi isso que a gente viu no capítulo 1, capítulo 2. Agora a gente vai para o capítulo 3. Capítulo 3 ele nos mostra que todo som produzido musical, ele é possível que nós transcrevemos ele para uma partitura. Ou seja, se a gente ouvir uma música e a gente tiver um ouvido bem exercitado, os conhecimentos técnicos, teóricos, né? Nós conseguimos pegar aquela música, aquele som e através de um papel, através de um sistema de escrita musical, nós conseguimos então passar aquela ideia daquela música para esse papel. Isso aí é a escrita musical, né? Seria como eu querer passar para alguém a ideia de um carro. E eu posso fazer das duas formas. Eu posso desenhar um carrinho ou eu posso escrever a palavra carro. Com a música é da mesma forma. Todo som musical que é produzido, ele tem essa possibilidade da gente transcrever ele num papel. Só que existe aí um sistema de ser feito isso, né? Não é de qualquer forma, né? E o que é interessante, nós estamos falando de palavras, né? De assim, citei o exemplo de carro, mas poderia ser uma bola, uma casa, e são palavras no idioma português. A música, ela é uma linguagem universal. As notas que eu leio hoje aqui numa partitura, se você levar para um músico lá no Japão, ele vai conseguir ler da mesma forma. Isso é maravilhoso. Então, tá aqui na nossa apresentaçãozinha aqui. Todos os sons produzidos musical, que geralmente são produzidos por um instrumento ou pela voz em um canto, podem ser representados na escrita musical através de símbolos, né? É, vamos ver adiante aqui um exemplo. Veja o exemplo de uma partitura. O que é uma partitura? Partitura, então, já seria essa escrita musical, já com todos os seus elementos, né? Olha aqui, veja o exemplo de uma partitura que é a representação do conjunto da escrita musical. Observe os detalhes dos desenhos e vai perceber diferentes figuras ou símbolos que representam os sons. Essa partitura que eu coloquei aqui é daquela musiquinha, Os Escravos de Jó. Daí, se você olhar para ela, né, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver umas figurinhas, uns símbolos, uns desenhos aqui, umas bolinhas pretinhas, né, cortadas no meio, umas hastes, né? Outra não tem haste, mas não tem uns bandeirolinhos, colchetinho, outros já não tem. E tem o número aqui, tem a palavra Allegro ali em cima, tem aqui 5 linhas, que são aonde estão desenhadas aqui essas figurinhas, né? Tem o número 2 por 4. O músico, ele tem que desenvolver essa capacidade de observar. Todo detalhe aqui dentro dessa partitura vai me indicar como eu tenho que executar essa música. Tanto a velocidade, o andamento, a altura, a tonalidade, entenderam? Então, é essencial que vocês, quando peguem uma partitura, tentem assim, prestar atenção e assimilar todos os detalhes. A princípio, pode parecer uma coisa de outro mundo, complicada, mas não é. É uma coisa muito
muito simples mesmo. E é o que nós vamos aprender a identificar. Notamos nas figuras anterior diversos símbolos, né? Aqui, ó. Diversos símbolos, ó. A bolinha preta, né? Tá aqui no meio dessas linhas aqui. Tem uma haste. Isso aqui já tem uma bandeirolinha aqui, tem a haste, a bandeirola. Já tem um pontinho aqui. O que que significa? Nós vamos aprender. Olha o 2 ou 4 aqui. Já tem esse símbolo aqui. O que que ele significa? A gente vai aprender também. Tem uma palavra, tem um título, né? Olha uma barra aqui com 2 pontos. Tudo isso aqui faz parte da escrita musical, certo? E eu quero que vocês desenvolvam essa capacidade de observar todos os detalhes. Não deixa passar nada. Vamos lá. E essa escrita musical, ela tem como base, né? Como se fosse um caderno normal, tem as linhas onde a gente faz os parágrafos, escrevemos as nossas frases, as palavras, fazemos as lições, né? Na música, a música, esses símbolos, eles são escritos em cima de um conjunto de 5 linhas que formam espaço entre eles, ó. Essas linhas aqui, ó, tá vendo? Elas chamam-se pentagrama, né? Penta, palavra grega, que significa 5. Grama pode ser desenho, linhas, figuras, conjuntos, né? Mas no nosso caso aqui são 5 linhas. E as figuras de som e de silêncio? As figuras de som e de silêncio são essas aqui, ó. No caso aqui, eu tenho uma figura de silêncio que a gente vai aprender depois, e essas outras aqui são figuras de som. Ou seja, toda vez que eu me deparar com uma figura dessa aqui na minha leitura da partitura, com o meu instrumento, eu vou ter que entoar um som. E aqui eu vou ter que fazer um silêncio, certo? A gente vai aprender cada figura dessa e as suas respectivas figuras de silêncio aí. Vamos lá. Aqui eu até dei um exemplo legal, ó. A partitura musical, que é a escrita musical feita, é para o músico e musicista, ou seja, o músico são os homens e as musicistas as mulheres, como a página de um livro de receitas para o cozinheiro. O cozinheiro, geralmente, quando ele quer preparar um prato que ele não conhece, ele vai lá, pega um livro de receita, não é isso? Lê atentamente, ingrediente por ingrediente, o modo de preparo. A partitura para nós que somos músicos é a mesma coisa. Se eu quero tocar uma música, eu vou lá, arrumo a partitura dela e vou ler atentamente esses símbolos, esses desenhos, para eu poder, através do meu instrumento, executar aquela música que eu quero. Tá bom? Uma comparação aí. Então, o livro de receitas e a receita para o cozinheiro, né, que usa aquilo lá como orientação para ele preparar um prato de comida, a gente também usa a partitura para a gente poder tocar. Pentagrama ou pauta musical. Lá, aqui está explicando que o pentagrama, né, são 5 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que formam entre si 4 espaços. Ó, tá vendo os espaços aqui? Ó, tô passando o mouse, ó. Eu tenho as linhas e os espaços. E aqui, ó, você consegue identificar onde está o pentagrama na escrita? Aqui, ó. Eu fiz uma setinha aqui mostrando onde eles estão, certo? As 5 linhas do pentagrama ou da pauta são contadas de baixo para cima. Isso é muito importante a gente aprender isso. Não é daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não. É de baixo para cima, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E espaço também lá, ó. Espaço 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4. Porque vai ser aqui que vão ser escritas as figuras de som, e dependendo do lugar ou da linha que ela estiver posicionada, é uma altura do som, lembra da propriedade?
do som, que é a altura, que é agudo, médio ou grave, as figuras que estão desenhadas aqui embaixo, elas são mais graves dos que são desenhados aqui no meio. E aqui em cima são as figuras que são desenhadas aqui, eles representam sons mais agudos que as do meio, que as graves que estão aqui embaixo. Por isso que é importante a gente saber que as linhas do pentagrama, então, são contadas de baixo para cima. Aqui eu coloquei algumas figuras de som para a gente já começar a identificá-las através das partituras que a gente tiver acesso, né? Aí, ó, isso aqui são figuras de som. Toda vez que eu me deparar com essas bolinhas pretas, com essa haste aqui, que a gente vai aprender depois as partes delas, né? Essas aqui tem bandeirolas, ó. Isso aqui são bandeirolas. Essa aqui já não tem, ó. Essa aqui é diferente dessa aqui, por quê? Porque essa aqui é branquinha, essa aqui tá pintadinha, né? Então a gente vai ter que bater o olho e diferenciar uma da outra. Porque elas têm um significado também que a gente vai aprender futuramente. Você consegue identificar onde estão algumas figuras de som na partitura? Aí, ó. As figuras aqui, ó. Né? E a gente vai aprender que essa aqui, que é diferente de todas, ela é uma figura de silêncio. A outra aqui, ó. É interessante porque toda vez que eu ver uma figura dessa aqui, igual eu falei, a gente toca o instrumento de acordo com a figura que está aqui. Tempo, né? O tempo de duração dela e a altura. Só que quando a gente enxerga isso aqui, ó, na leitura, a gente marca um silêncio. A gente para, né? A gente para, não, a gente não toca naquele tempo e retoma, volta a tocar a partir do momento que a gente enxerga de novo uma figura aqui de som. Existem 7 figuras que podemos usar para representar o som e 7 figuras que podemos usar para representar o silêncio. Aqui está um quadrinho das figuras que a gente utiliza para representar o som. São semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, semicolcheia, a fusa e a semifusa. Agora a gente não vai entrar nos detalhes de cada figura aqui, porque igual eu falei, a gente vai vê-las em todas as partituras que a gente vai começar a estudar para a gente tocar. Então, com o tempo, inevitavelmente, vocês vão decorar os nomes, os tempos, né? Agora, de primeiro momento, eu só quero que vocês treinem e tenham essa capacidade de distinguir uma figura da outra, né? De diferenciá-las dentro da capacidade de observação de cada um de vocês. Não precisa ter nomenclatura técnica por enquanto. Até então, porque o nosso segundo módulo vai ser a parte rítmica, né? E a gente só vai trabalhar com 3 tipos de figura, que é onde então a gente vai começar a aprender os nomes e os valores que elas têm dentro de um compasso. Mas por hora, treinem isso. Olhando uma partitura, dá uma olhada, né? Compare uma figura com a outra e veja as suas diferenças. Eu quero que vocês vão se familiarizando com as partituras, né? E com o tempo vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito fácil e prazerosa de a gente estudar e da gente aprender. E muito mais ainda quando a gente estiver tocando. Resumo para o exercício de fixação, né? Aprendemos que os sons musicais podem ser representados em uma partitura a partir dos desenhos símbolos, ou seja, aprendemos que eu posso ouvir um som, uma música e transcrevê-la, escrever ela num papel usando símbolos, né? Um sistema aí de escrita musical que qualquer outra pessoa que conhecer uma partitura e ler ela vai conseguir tocar aquela música que a gente escreveu ali, da forma correta, né? Assim como usamos as letras do alfabeto para escrever a ideia de um objeto ou frase, usamos figuras para representar a altura e a duração dos sons do silêncio. A gente não usa as letras para escrever uma palavra?
Então, a gente vai usar esses símbolos que nós vamos aprender para ler e escrever música, né? E essas figuras são desenhadas sobre aquelas 5 linhas que se chama pentagrama, ou pauta musical. Veja novamente as figuras que representam os sons desenhados sobre as 5 linhas chamadas de pentagrama. Aqui, ó, coloquei umas setinhas aqui indicando as figuras de som, certo? Mais um exercício de fixação. Para a gente encerrar aí o capítulo 3. Na quarta-feira eu já vou colocar um teste, né? Mas não se assuste que é uma avaliação só para a gente ver quem entendeu, quem não entendeu, o que, que a gente pode estar explicando, voltando, revendo, né? Para que todo mundo entenda, né? Então fiz esse testinho aqui para vocês escreverem no papel e depois compartilhar no grupo para nós lá. Escreva em uma folha as respostas das seguintes perguntas. Os sons de uma música podem ser representados por símbolos e desenhos na escrita musical? Sim ou não? Quantas linhas e espaços tem um pentagrama ou a pauta musical? Quantas tem? Aqueles pontinhos pretos e brancos desenhados no pentagrama são chamados de? Daí responda aqui a resposta correta, tá? Pode compartilhar no grupo, né? Não tem problema o pessoal colar, tá bom? Vamos lá. Eu acho que por hoje só. Daí na quinta-feira eu já vou entrar com o módulo 2. Se todo mundo entendeu esse módulo aqui. Um abraço, Deus abençoe e qualquer dúvida pode ser colocado no grupo lá.